Olá! O programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB homenageia 30 anos da Constituição em sessão com presença de ministros do STF. Em solenidade pelo aniversário da Constituição no STF, presidente nacional da Ordem fala sobre o legado da Carta Magna nas 3 décadas de sua existência. Esses são os nossos destaques. O programa OAB Nacional está começando. A Constituição Federal, promulgada em 1988, completou 30 anos. E a Ordem dos Advogados do Brasil, como sua guardiã, realizou um ato em comemoração à data. Em momento inédito e histórico, a Ordem reuniu 5 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federativa do Brasil foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e tornou-se o principal símbolo do processo de redemocratização nacional. Desde a sua criação, a Carta Magna ficou conhecida como Constituição Cidadã, por trazer extensas garantias aos direitos fundamentais dos brasileiros, como igualdade a todos perante a lei, a vida, a liberdade e a segurança. Na última sessão plenária do Conselho Federal da OAB, a entidade prestou homenagem aos 30 anos da Constituição brasileira. Em momento inédito, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram da solenidade. O vice-presidente Luiz Fux e os ministros Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Estavam presentes também a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Rita Cortez, e os membros honorários vitalícios da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o relator da Constituinte de 88, Bernardo Cabral. A homenagem da OAB aos 30 anos da Constituição brasileira demonstra a preocupação da entidade com a manutenção do Estado Democrático de Direito. Tanto que, durante o ato, aqui no Conselho Federal, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, afirmou que o aniversário da Carta Magna marca um momento de maturidade do Estado de Direito brasileiro. Fazemos exatamente uma solenidade simples, mas de profundo simbolismo para marcar este momento importante da nossa democracia, que completa hoje com os 30 anos da nossa Constituição, este período democrático que é o segundo da história da República. Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, ao falar sobre a importância da Carta Magna, citou uma frase do constituinte Bernardo Cabral, que, segundo ele, sintetiza sua relevância. Diz Bernardo, a Constituição encerrou o período de excepcionalidade institucional e reordenou legitimamente o país, pôs fim à ditadura militar. Por isso que a Constituição possui 2 funções básicas. A primeira, sem dúvida alguma, é proteger o regime democrático. É garantir a prevalência da vontade majoritária expressada nas urnas, por exemplo, como teremos eleições no nosso país logo em seguida. O relator da Constituinte, Bernardo Cabral, em seu discurso, relembrou que em 87 o mundo vivia uma dicotomia entre o regime comunista e capitalista. E a Assembleia Nacional Constituinte foi o lugar de reencontro em que todos trabalharam para transformar o Brasil em um país mais democrático. Aqui foi dito uma invectiva que fizeram que essa nossa Constituição não duraria 6 meses, que ela iria tornar o país ingovernável. Ulisses fez uma profecia. Esta Constituição terá cheiro de amanhã e não cheiro de mofo. 30 anos. Não deu mofo. O vice-presidente do STF, Luiz Fux, falou em nome da Corte e completou. Então, nesses 30 anos de Constituição, que ainda é uma Constituição jovem, eu diria que ela é uma Constituição do povo e uma Constituição de Deus. Porque o preâmbulo da Constituição, ele revela que essa Constituição foi lavrada, acima de tudo, sob a proteção de Deus. E é esse Deus que vai fazer da nossa Constituição o nosso desígnio maior, de nos tornarmos um país aproximado do mais alto patamar das nações evoluídas do mundo, da ética, da legitimidade,
do amor ao bem e do amor à justiça. Durante a sessão solene, foi apresentado um vídeo com um resumo da atuação histórica da OAB em defesa da democracia e do Estado de Direito, assim como o papel da Ordem na promulgação da nossa Lei Maior, que lhe conferiu o papel de guardiã da Constituição Cidadã. No vídeo, há destaque também ao artigo 133, que valida a advocacia como peça indispensável à administração da justiça. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Cláudio Lamáquia, em nome da OAB, finaliza a sessão solene com sinceros agradecimentos. Quero dizer a todos os nossos convidados que ficamos absolutamente honrados de termos priorizado exatamente falas belíssimas, como foram estas aqui, em nome e em defesa da nossa democracia. É uma honra para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Conselho Federal da OAB, termos recebido a todos os senhores e a todas as senhoras nesta sessão histórica do Conselho Federal da OAB. O Supremo Tribunal Federal também realizou uma cerimônia para comemorar os 30 anos da Constituição. O presidente Cláudio Lamáquia participou da sessão solene especial da Suprema Corte. Em discurso, Lamáquia ressaltou que a Constituição, em suas 3 décadas, representou o triunfo da liberdade sobre a repressão, dos direitos humanos sobre o arbítrio e da cidadania sobre a opressão. Veja na matéria. Em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal realizou uma sessão solene celebrando a data. Além dos 11 ministros da Corte, estiveram presentes o presidente da República, Michel Temer, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, e convidados. O ministro Marco Aurélio, orador da sessão, descreveu o significado da Carta Magna e reafirmou a missão do STF como guardião da Lei Maior. O Constituinte deu especial ênfase à disciplina dos direitos fundamentais, todos gravitando em torno da dignidade da pessoa humana. Sem tanta ambição científica, é um projeto político de resgate imediato da democracia, de afirmação permanente da liberdade e da igualdade, de transformação social a médio e longo prazos. Em nome do Ministério Público, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, declarou que não há caminho sem um Estado democrático de direito. É importante lembrar que a democracia no Brasil não é um caminho. A democracia é o caminho. Não há possibilidade de retrocesso. O momento turbulento vivido no país marcou o início da fala do presidente da OAB. Segundo ele, jamais se viu nada igual, a não ser em regimes de exceção. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, afirmou a importância da democracia. Falou da mudança de comportamento da população em relação às instituições e o desejo de um país melhor. O Brasil vive hoje um dos períodos mais turbulentos, controversos e complexos de toda a sua história republicana. 2 presidentes depostos por impeachment, numerosos agentes públicos e empresários graduados, presos e denunciados ou processados. Entre eles, ex-parlamentares, ex-ministros, ex-governadores e um ex-presidente da República. Jamais se viu nada igual, a não ser em regimes de exceção. Mas a diferença, porém, é exatamente esta. Tudo isso, ainda que admitamos que alguns excessos se dá sob a égide do Estado democrático de direito, sob o escudo da Constituição Federal. Mesmo os excessos podem e são cobrados na forma da lei. A travessia é turbulenta, problemática, mas pode conduzir a um cenário de futuro promissor, em que o Estado,
como queriam os gregos do século de Péricles, seja a expressão efetiva da cidadania. Isso, porém, só é possível dentro da lei, em que a Constituição seja efetivamente a bússola da sociedade. Não há outro caminho. Mas, como disse, estamos em plena travessia, e o que daí deriva é uma circunstância inédita, a que ambas as partes, sociedade e Estado, são obrigadas a lidar, sem que haja referências prévias similares que possam lhes orientar. Aprende-se enquanto se caminha, é a democracia em transe. Destacou também o papel indispensável da advocacia para a administração da justiça. O presidente da Ordem ainda pediu serenidade e moderação às autoridades para a nova conjuntura que virá com o processo eleitoral. A falsa paz é a das tiranias, a paz dos cemitérios. As democracias, sim, fazem barulho. Bendito o barulho que a democracia faz. Mas isso não exclui, muito pelo contrário, o zelo constante pela moderação. Sem ela, não há democracia, que é, acima de tudo, o regime da lei. É ela, a moderação, que contém os excessos da ordem, lógica e civilidade ao processo. O lugar que a OAB ocupa nesta solenidade, no plenário do Supremo Tribunal Federal, reveste-se, sim, de forte simbolismo. Fomos nós, advogados e advogadas, alçados pela Constituição como indispensáveis à administração da justiça. O presidente da República, Michel Temer, em sua fala disse que não há necessidade da realização de uma nova Constituinte, apesar da crise, mas sim proteger a Constituição Federal. Como bem disse o nosso presidente da OAB, fora da Constituição não há caminho. Já o presidente do Supremo, Dias Toffoli, finalizou a solenidade falando sobre a participação protagonista da população brasileira para a nossa lei maior. Nenhum outro ator constitucional é mais efetivo na progressiva concretização do texto magno do que o próprio cidadão, do que o próprio povo. Aquele a que se destina, ao fim e ao cabo, a Constituição. Ao final da sessão, todos foram condecorados com um selo especial em comemoração aos 30 anos da Constituição. A OAB continua vigilante no sistema eleitoral do país. A entidade participou de um ato de assinatura digital e lacração do sistema transportador utilizado nas eleições de 2018. Na sede do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou do ato de assinatura digital e lacração do sistema transportador que foi utilizado nas urnas das eleições de 2018. Juntamente com Lamáquia, estavam presentes a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Viana Galouro, e o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jaques de Medeiros. Em seguida, o sistema foi gravado em DVD e uma cópia da mídia guardada no cofre do TSE. Nessas eleições, o sistema eleitoral foi encaminhado aos tribunais regionais eleitorais e só funcionaram nos computadores da Justiça Eleitoral. O sistema utilizado este ano teve cerca de 120 programas, o que garantiu a autenticidade do pleito eleitoral contra tentativas de fraudes. O presidente nacional da OAB recebeu na semana passada o embaixador do Chile no Brasil, Fernando Schmidt, e o primeiro secretário da Embaixada do Chile no Brasil, Jaime Monroy Rojas. A visita teve caráter de cortesia e a discussão girou em torno das relações entre Brasil e Chile. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, João Brito Pereira, que preside o TST, e Cláudio Brandão se reuniram com o presidente nacional da Ordem para discutir sobre a pesquisa de qualidade e satisfação dos serviços prestados pelo tribunal. Lamáquia enfatizou que a parceria da OAB com o TST tem o objetivo de ouvir as impressões, sugestões e ideias da advocacia,
com o objetivo de garantir o melhor funcionamento de todas as áreas do tribunal. Cláudio Brandão, em nome do TST, reafirmou oficialmente o convite e o incentivo aos profissionais da classe na indicação das principais demandas no âmbito do tribunal. A Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Nacional emitiu nota sobre a concessão de patente do medicamento Sofosbuvir, indicado no tratamento da hepatite C, a uma empresa americana. Para a Comissão da Ordem, a autorização para a comercialização do remédio vai trazer ao sistema público de saúde e à população brasileira grande prejuízo, já que pode dificultar o acesso ao medicamento que já era produzido por fabricantes genéricos no país. Na nota, a OAB afirma que une forças para se obter das autoridades responsáveis uma licença compulsória para a fabricação do Sofosbuvir. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, recebeu na OAB Nacional o ministro em exercício da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pablo Tatim. O encontro teve como objetivo reforçar os laços institucionais em prol da advocacia e da cidadania. A OAB Nacional firmou parceria com o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para debater a titulação de terras quilombolas. Entre as ações previstas está o evento Quilombolas, aspectos políticos, jurídicos e políticas públicas inclusivas, consequentes à edição do decreto número 4887 de 2003 e do julgamento da ADI 3239, previsto para os dias 22 e 23 de novembro, na sede do TRF2, no Rio de Janeiro. A Seccional Paulista sediou na última semana a primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor, promovida pelo Conselho Federal e pela Comissão Especial de Defesa do Consumidor. Temas importantes relacionados ao consumo foram discutidos. O Conselho Federal da OAB, por meio da sua Comissão Especial de Defesa do Consumidor, em parceria com o Conselho Seccional da OAB de São Paulo, realizou a primeira Conferência Nacional de Direito do Consumidor na sede da Seccional Paulista da Ordem. Na abertura do ato, estiveram presentes o secretário-geral adjunto da OAB Nacional, Marcelo Galvão, representando o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, o presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, e a presidente da Comissão Especial do Direito do Consumidor do Conselho Federal da OAB, Marié Miranda. Um vídeo com uma mensagem do presidente nacional da Ordem foi exibido aos participantes da conferência. Nela, ele destacou a importância do tema e do evento e afirmou que, ao longo dessa gestão, diversas iniciativas foram tomadas para a segurança das garantias dos consumidores, através do significativo trabalho da Comissão Especial de Defesa do Consumidor. Entre nossas muitas ações em favor da cidadania, quero citar o empenho para assegurar que as agências reguladoras cumpram sua função de disciplinar o mercado e defender os direitos dos consumidores. A previsão constitucional da defesa do consumidor como um direito do cidadão foi lembrada pela presidente da Comissão Especial da Ordem, que fez uma ressalva sobre o tema. Entretanto, ao completar 28 anos, o nosso Código de Defesa do Consumidor encontra-se fragilizado, em virtude da atuação do Estado em sua defesa, em detrimento do poder econômico. O retrocesso que hoje vivenciamos em relação ao direito do consumidor é responsabilidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Ela afirmou que, através do árduo trabalho das comissões das seccionais, com o apoio do Conselho Federal da Ordem e das entidades de defesa do consumidor, as ações conjuntas foram eficazes e tiveram êxito. Por isso, emocionada, prestou seu agradecimento. A todos que fazem o sistema de defesa do consumidor da OAB, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que não puderam vir, aos presidentes das comissões, aos membros das comissões, aos presidentes das seccionais, que tanto consideraram e valorizaram a defesa do consumidor nos seus estados. As entidades de defesa dos consumidores e para todos que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudaram a defender o direito do consumidor brasileiro. Muito, muito obrigada.
Marcos da Costa, em seu discurso, ressaltou a importância dessa primeira conferência em defesa do consumidor, destacando a relevância deste momento no estreitamento das relações entre a OAB de São Paulo e o Conselho Federal. Ter esse evento hoje, também promovido pelo Conselho Federal, nos enche de orgulho, de satisfação e a certeza de que essa parceria rendeu e certamente continuará rendendo frutos para a advocacia de São Paulo e para a advocacia do país. Marcelo Galvão reiterou a importância do encontro para debates acerca da situação atual na defesa do consumidor. Ressaltou que no final de setembro, o Código do Consumidor completou 28 anos de vigência e que a Constituição reconhece a salvaguarda do consumidor como direito fundamental. Contudo, durante esses 30 anos, algumas distorções nas relações de consumo foram evidenciadas e, mesmo visionária para a época, a Carta Magna não tinha como prever a modernização e o crescimento de novas realidades. É imperioso, portanto, que haja constantes readequações do direito do consumidor às novas realidades cotidianas. Afinal, a previsibilidade e a segurança do sistema econômico dependem da estabilidade das relações do consumo. Não há economia forte sem que havendo consumidor fraco. O secretário ainda lembrou dos enfrentamentos que a ordem passou frente à pouca efetividade das agências reguladoras e deu o seu recado. É preciso, portanto, pressionar o Estado brasileiro a agir em favor do consumidor, em favor da sociedade, e não de grupos de empresas campeãs como alvo de reclamações dos consumidores. Entre as pautas debatidas no encontro, destacaram-se o papel da OAB como entidade fiscalizadora das agências reguladoras na defesa do consumidor e o debate sobre a cobrança no despacho de bagagens feitas pelas companhias aéreas. Durante o seminário de aproximação institucional para a mediação judicial, promovido pelo Conselho Federal da OAB, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Humberto Martins, se reuniram com o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, para apresentar os detalhes do projeto do Sistema Nacional de Videoconferência. O objetivo do sistema é promover a melhoria na comunicação com as comarcas mais distantes, onde a telefonia e a internet banda larga ainda não chegaram. Dessa forma, o sistema possibilita uma otimização dos custos das atividades jurisdicionais e facilita a atuação da magistratura. A advocacia tem por direito previsto em lei uma série de prerrogativas que nada mais são do que direitos também dos cidadãos. No entanto, são constantes os casos em que elas são violadas por agentes públicos e é exatamente para combater esse desrespeito que a OAB tem atuado no Congresso Nacional para a aprovação do projeto que criminaliza esse ato. A proposta já foi aprovada pelo Senado e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas aguarda votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. A violação das prerrogativas da advocacia está cada vez mais próxima de se tornar crime. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 8.347 de 2017, que tipifica penalmente o desrespeito aos direitos ou prerrogativas de advogados e advogadas. O projeto já foi aprovado no Senado Federal e tem origem no PLS 141 de 2015. A proposta é de autoria do senador Cássio Cunha Lima e relatado na Câmara pelo deputado federal Vadir Damos. O Estatuto da Advocacia garante várias prerrogativas aos profissionais, como acesso aos documentos judiciais, inviolabilidade aos escritórios e o sigilo entre advogados e clientes. Contudo, muitas vezes esses direitos, que são também dos cidadãos, são desrespeitados e o Estatuto não prevê sanções para a sua violação. O projeto de lei pretende alterar o Estatuto da Advocacia e estabelece como crime a violação das prerrogativas cometidas por agentes públicos, ou seja, Polícia, Judiciário e Ministério Público. Quem desrespeitar os direitos de advogados e advogadas, o projeto prevê pena de 1 a 4 anos de prisão. Outra mudança é a criminalização do exercício ilegal da profissão, que estabelece punições àqueles que não têm permissão para atuar na área.
A luta contra o desrespeito das prerrogativas é uma das principais bandeiras de trabalho do Conselho Federal da OAB nesta gestão. Na época em que a pauta foi aprovada na CCJ, o presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamáquia, afirmou que criminalizar a violação das prerrogativas é fortalecer o exercício profissional da classe e da própria sociedade. A OAB entende que criminalizar o desrespeito das prerrogativas é fortalecer exatamente o exercício profissional do advogado e, por via de consequência, a própria sociedade. Falamos em respeito ao cidadão, falamos pelo cidadão em juízo e, portanto, temos que ter as prerrogativas da nossa profissão absolutamente respeitadas. Hoje nós temos inúmeros casos de desrespeito de prerrogativas profissionais. E na medida que nós tenhamos a criminalização ou que tenhamos a penalização do desrespeito destas prerrogativas da profissão, nós teremos um fortalecimento do próprio Estado Democrático de Direito. No momento, a proposta se encontra em análise no plenário da Câmara e ainda precisa ser votada. Caso seja aprovado, o projeto segue para a sanção do presidente da República. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode acessar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, no Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.